Sinopse. Relata a trajetória de um homem em breve experiência encarnatória, quando a pobreza material e a limitação intelectual são elementos utilizados para sua ascensão moral. Após seu desencarne, em atividades de aprendizado e cooperação no plano espiritual, toma consciência de suas vidas passadas, e dos laços afetivos que o unem a familiares e amigos. Instalado no Lar São Germano, instituição espiritual dirigida por um padre, que é seu mentor e amigo, participa do projeto para sua futura encarnação, quando, mais consciente de sua condição de espírito imortal, assume compromissos no âmbito da comunicação mediúnica, por meio da mediunidade de tarefa. Um chamado divino. Psicografado por Maria de Castro Soares. Pelo Espírito, Bernard. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 1. Nas cercanias de Matão, no estado de São Paulo, havia um homem que morava em uma situação muito pobre junto à sua numerosa família de 2 machos e 6 fêmeas, assim ele contava, evidenciando 8 bocas para lhe comer, tudo vindo do seu trabalho. Trabalhava a terra, e dela tirava o seu sustento com hortaliças, legumes e frutas. Um poço junto ao casebre e outro mais distante, servindo para saciar a sede na roça e se lavar, quando o calor estava forte. Naquele vai e vem de todo dia, o caminho era muito conhecido, dando tempo de observar o progresso da plantação, uma florzinha aqui, outras no dia seguinte, o fruto que aparecia pequenino, até o dia de colhê-lo. A terra era muito querida, porque respondia ao trabalho de suas mãos, o que plantava ali germinava, como um pão nosso de cada dia. A vida que levava não era estimada, mas outra maneira de viver não sabia. Foi há alguns anos que conheceu uma rapariga, e lá nas redondezas era difícil ver menina tão formosa com olhos para ele. Daqueles olhares, daquelas palavras que trocavam assim meio sem jeito, um dia se deram as mãos e, sorrindo assim juntos, resolveram se casar. Parecia coisa de desconhecidos, que estão apaixonados por simples interesse físico, mas não era. Quando seus olhos se encontraram, um e outro relembraram das suas promessas, antes mesmo de na terra reencarnar. Foi o brilho daqueles olhos que trouxe o sentimento de certeza, de confiança de que estavam no rumo certo. Não, eles não recordaram nenhuma palavra sequer do que haviam dito um para o outro em muitas conversas, no plano espiritual. Sentindo aproximar-se a oportunidade de mais uma vida terrena, trataram de escolher uma programação reencarnatória em que pudessem com sucesso vivenciar as experiências mais interessantes, para o próprio aprendizado e aprovação de Deus. Quiseram de pronto ser pobres, muito pobres. Trabalho sem restrição, para valorizar o tempo. Aceitaram a companhia de algumas criaturas, cada qual com certas particularidades que evidenciavam a necessidade de estarem juntos, seus futuros filhos. Também não podemos esquecer que naquelas redondezas, onde tudo era muito distante, só mesmo Deus para colocar um na frente do outro. Naquele tempo ele vivia sozinho, e conseguiu se casar de maneira espantosa. Na época trabalhava para o seu quinzinho, que se tornou herdeiro do pai na administração da fazenda e mais alguns bens. Porém o moço que estudou na cidade, não queria saber das terras, e para não fazer muito alarde disse, na cidadezinha, queria fazer um curso na Europa e depois voltaria para tomar uma resolução. Tendo quinzinho gente de confiança em sua fazenda, o trabalho prosseguia com lucro suficiente para a vida dele e da viúva. Mas tendo ainda outros bens e receando a ação de alguns poceiros afoitos, escolheu o Benedito para cuidar das terras de Matão. A terra era mato só e não foi exigido dele qualquer produção, pois não se podia deixar de duvidar que ele não sobreviveria ali. Bastou assinar um papel com um rabisco, porque ele mal assinava o nome, mais uma impressão do polegar para confirmação, e ele fez-se arrendatário para próprio uso, durante 20 anos apenas com a obrigação de impedir que os outros ali viessem a fazer morada.
Foi então que apareceu Florinda, filha de outro empregado da fazenda. A moleca, quase na hora da mudança, deu de retribuir ao seu olhar matreiro. E como ver de novo a moça, se ele estava dando um jeito de viver naquele mato? Não tinha para onde ir e aceitou de bom grado aquele lugar, onde ele pudesse ficar como lá o quisesse. Não tinha levantado nenhuma estaca para moradia e já sonhava casar-se. O jeito era trabalhar depressa, senão teto não teria, e uma casa um bocadinho maior para os dois ficaria melhor. E ela aceitou. Ainda ajudou a levantar a casa, que era de 2 cômodos grandes, a cozinha e o quarto. Não queriam coisa melhor que isso, que já conseguiram. A casinha de sopapo, bambu e barro ficou tão linda para aqueles dois que eram só amor. Veio logo o primeiro filho. Depois não parou mais de vir um filho atrás do outro. Depois de alguns anos, com tantas bocas para comer, Benedito tinha que trabalhar agora o dia inteiro. Começava com o alvorecer, descansando um pouco depois da boia, e trabalhando depois da tarde, até quando o sol se punha. O tempo passa, e passa também aquela alegria dos primeiros anos. Os filhos, com suas travessuras infantis e dando muito trabalho, já tiravam o tempo de Florinda, que ficava só no fogão. A lenha que ela rachava, a água que carregava, o fogo que acendia, a massa de pão que sovava, já nem tudo isso conseguia mais, pois estava sempre com uma criança no colo. Tão cedo ainda, as crianças já ajudavam na casa, fazendo tarefas que as da cidade não fazem na cidade. Puxar água do poço, acender o fogão a lenha, botar comida no fogão, carregar cestos cheios de roupa, esfregá-las com suas mãozinhas pequeninas, varrer o quintal e dar alimento para a criação. Um irmão ajudava o outro com ânimo, porque sabia que era pesado, um sozinho não o faria. Uma irmã podia contar com o outro, porque eram todos por todos, para sua sobrevivência e proteção. Assim, um sentimento bonito ia desabrochando no coração de cada um, como uma flor de bem-querer, que abre de mansinho, lá no fundo da alma. Num daqueles dias de harmonia, entretido nas tarefas do dia, Benedito avisa que precisa ir à cidade para vender algumas galinhas e comprar querosene, sabão, enxada e outros materiais de necessidade. Lá se foi com a carroça de um amigo, que também ia a negócios. Encostada a carroça numa viela, eles seguiram a pé, cada um para o seu lado. Benedito vendeu facilmente as aves, quem não compraria galinhas caipiras tão gordas? Foi contente e distraído quando, atravessando a rua, se viu jogado longe ao chão, onde caiu estatelado e sem jeito pois nem teve tempo de se levantar. Uma imensa roda de caminhão passou-lhe sobre o pescoço. Benedito morreu na hora. Notícia ruim chega logo em casa. Florinda ficou aflita, as crianças maiores choravam e as menores tinham medo, sem saber o que acontecia. O tempo lava e leva aquele aperto da aflição, uma coisa só era certa. O trabalho continuava agora muito mais pesado. As crianças ficavam em casa, enquanto Florinda cuidava da roça, o dia todo. Quando a noitinha chegava em casa, tinha seu prato pronto guardado, mas o cansaço era tanto, que muitas vezes dormia sem comer. Naquelas paragens, ouviam-se os pássaros, o vento, o machado na lenha, algum choro de criança que era logo entretida com qualquer coisa. Não havia gritos, queixas, atitude alguma de revolta. No entanto, ninguém cantava, sorria ou agradecia a Deus. Capítulo 2. A vida continua. Benedito sufocou-se rapidamente com aquele peso na garganta. Pareceu explodir a cabeça com uma dor que lhe deu mais forças para sair dali, com muito esforço, em sangria desatada. Sentiu-se todo sujo de sangue, cambaleante, seguiu até a carroça, que estava estacionada, a cabeça doía, queria deitar-se um pouco para ver se melhorava. Tinha de esperar o amigo retornar. Ficou quietinho, dormiu, até em sonho sentia a dor,
mas foi acordado pelo amigo, que apressado subiu na carroça, açoitou os cavalos e partiu sem uma palavra. Passando perto de uma aglomeração de gente, o amigo fez o sinal da cruz. E murmurou: Deus o tenha. Um conhecido fez sinal para ele parar e perguntou: Você quer que eu lhe acompanhe até a casa da viúva? E ele respondeu sincero: Se você fizer esse favor, eu lhe agradeço. Vai ser muito difícil. Benedito quis saber o que acontecia ali. Ao que tudo indicava, alguém havia morrido, talvez por ataque do coração, porque não viu indício de nenhum perigo. Não foi até lá verificar, porque o susto que levou com o tal caminhão, que do mesmo modo que apareceu de repente também sumiu, lhe deixou com dor não só na cabeça mas pelo corpo todo. Agradeceu a Deus por estar vivo, depois do acidente que poderia ter lhe matado, e pensou que dirigir um caminhão grande daqueles deveria ser muito difícil. Parece que o motorista nem viu ele, e se viu ficou tão assustado, que fugiu em seguida. Coitado, o motorista carregar a culpa de ter machucado alguém. Não é fácil ter um caminhão daquele, Benedito matutava. Em seguida Benedito perguntou: Vocês conhecem quem morreu? Porém os companheiros na carroça não responderam. Fez outras perguntas e nada. Benedito contou que foi pego por um caminhão, mas Deus o salvou de morrer agora, porque tem em casa muitas bocas para sustentar. Mostrou algumas marcas no corpo, da pancada que o levou ao chão, e verificou que a cabeça não sangrava mais. E nada, nenhum dos dois queria conversa. Na verdade, o cansaço tomou conta de Benedito, e ele ficou quietinho na viagem. Estava já quase chegando em casa, quando lembrou que o acidente que ele sofreu foi no mesmo local daquele povo todo lá reunido na rua. Devia ter ido ver se aconteceu algo parecido com o que ele sofreu. Será que o caminhão maldito passou em cima de outra pessoa, e esta não resistiu? Precisava saber do assunto e, nem mesmo acabou de pensar nisso, como é que pode? Lá estava sentado sobre a calçada da rua. Levantou-se e foi espiar, mas não viu nada e ficou sabendo que o corpo já havia sido levado. Nosso Senhor Jesus Cristo abençoe essa criatura, e o tenha em bom lugar no céu, murmurou com sinceridade. Benedito saiu andando, estava cansado, mas continuou caminhando. Avistou a igreja da cidade, convenceu-se de que o melhor a fazer aquela hora seria rezar um pouco. Chegando lá, ajoelhou-se. Não sabia de fato rezar, mas ali ficava, certo de que Deus sabia que ele estava ali. Um padre aproximou-se sorrindo. Benedito, que prazer reverte. Acaso não te lembras deste teu amigo? Benedito olhou para ele, não lembrou quem era, não tinha o hábito de ir à igreja. Parecia que o padre era alguém familiar. Seu sorriso trazia um carinho, e continuou dizendo: Vamos dar uma passadinha de emergência na sacristia, para vermos como estás, depois de tudo que aconteceu. O padre apontava para uma entrada ao lado de um altar. Benedito não quis fazer-se de rogado em não aceitar. Seu corpo aceitou, apoiou-se de braço dado com o padre e seguiu para a sacristia. Lá dentro Benedito ficou boquiaberto. Como o lugar era lindo! Havia alguns doentes em camas limpinhas, as roupas branquinhas que davam até dó de usar. As janelas davam para um grande jardim muito bonito. O lugar era silencioso, ninguém gemia de dor e havia uma música bonita, que não sabia de onde vinha. Lá dentro parecia um hospital, sentiu-se calmo querendo agora ali ficar. Florinda, à tardinha, chegava em casa cansada da roça. A criançada vinha apanhar de suas mãos o que ela colhia durante o dia. Ainda à noite, junto ao lampião, ela fazia, um dia sim um dia não, a massa do pão. As crianças assavam o pão no dia seguinte e a cabrita bonita dava conta de oferecer o leite. Florinda também ajeitava o que precisava para a sopa do dia seguinte,
que não tinha hora de ficar pronta, porque dependia da destreza das crianças. Entre seus filhos havia um único varão, o primogênito, e uma escada de meninas. Ele tinha 12 anos e daí dá para imaginar a idade das meninas. A caçula estava com 5 anos. Em pouco tempo, Florinda precisou levar algumas galinhas para vender na cidade. Se não se apressasse, perderia a freguesia de famílias acostumadas a comprar suas galinhas, que, modéstia à parte, eram de qualidade. Aquele amigo do Benedito, que tinha uma carroça, Leotério era o seu nome. E amigo que amigo não podia deixar de fazer o mesmo, conduzindo agora a viúva até a cidade, cada qual cuidando do seu negócio. Na mesma viela, como de costume, amarrou a carroça e combinou o horário do encontro, quando o sol estivesse a pino, para a viagem de retorno. Após as vendas e compras, Florinda dirigiu-se para o local do encontro, e lá já estava o senhor Leotério aguardando-a. Aproximando-se, Florinda pediu desculpa por fazê-lo esperar, porque não queria empatar todo o tempo dele, mas demorou mais do que foi preciso, porque todos que conheciam seu marido faziam um e outro comentário sobre o falecido. A ferida fica quieta se ninguém tocar, murmurou ela, enxugando uma lágrima no canto do olho. Seu Leotério não entendia se ela chorava porque sofria, ou porque Benedito fazia falta. Queria descobrir um pouquinho mais, e vendo que ela trabalhava muito, resolveu se oferecer para ajudá-la. Dona Florinda, a senhora luta com muita coragem nesta vida. Não ouvi uma só murmuração, mas seus filhos são pequenos e a senhora, sendo uma mulher, precisa de alguém para o trabalho pesado. E só falar quando precisar de ajuda, porque tenho empregados que podem em pouco tempo conseguir o que a senhora levaria há muito tempo sozinha. Eu sei que o senhor é um amigo sincero do dito, sei que posso contar com o senhor, mas não sou de abusar não, enquanto Deus me der forças eu vou lutando. Mas se as forças vierem a faltar nos braços, e aí a situação pode piorar, não é? A gente tem que remediar a situação, sempre antes de ela piorar. E bem verdade o que o senhor diz. Os meus filhos me ajudam e o mais velho já está um homenzinho. A minha preocupação é que ele é muito novo para cuidar sozinho da roça, então ele está cuidando mais dos serviços da casa e das irmãs. A senhora que me desculpe, mas ele precisa cuidar da terra bem cedinho na vida, para ir tomando gosto. Se eu levar o menino para a roça, deixo as meninas menores sozinhas, e isso é perigoso. Não sei não, lugar de mãe deve ser junto dos filhos pequenos. Se Deus quis assim, que posso fazer? Não vejo meus filhos o dia inteiro, às vezes fico olhando aquelas carinhas de anjo, quando estão dormindo. E sabe que eles estão crescendo depressa. Assim a conversa foi indo, até que ela chegou em casa e seu Leotério nem desceu, seguiu ao seu destino sem demora. Benedito dormiu muito e ficou sabendo que descansou muitos dias. Estava desperto, porém sonolento, se não ficasse atento, dormiria outra vez. Que folga é essa a minha? Florinda não se deu conta de que não voltei para casa. Está certo que já contei para o amigo Leotério, que sofri um acidente e quase morri, mas isso não é motivo para ficar fora de casa não tanto tempo. Além do mais, eu não vejo em meu corpo nenhum arranhão do que aconteceu, e até parece que foi um sonho muito ruim assim ele pensava. Benedito não se cansava de olhar o lugar em que se encontrava, que na verdade não podia chamar de hospital, mas havia médicos e enfermeiros. E nada tinha do que se esperava ver numa sacristia. Quis se levantar para ver se o jardim estava lá mesmo ou se isso era um sonho. Ficou um pouco tonto e pensou que era fome. O jardim estava lá e, agora mais descansado, parecia-lhe mais bonito do que quando o avistou pela primeira vez. Benedito não sabe quanto tempo ficou naquela janela, mas ficou uma hora inteira só olhando e pensando que trabalho bonito, grama verdinha, trepadeiras, arbustos com flores,
Tudo tão bem arranjado, de maneira que ele nunca teve uma ideia parecida para fazer na sua terra. As árvores tão robustas, tão verdes e tão convidativas, que senti uma vontade de recostar sentado embaixo de uma delas. Benedito estava assim tão embevecido que nem viu o padre chegar e dizer: Benedito, tu gostarias de passear no jardim e conversarmos um pouco, sentados sob aquela árvore? E apontava o lugarzinho. Ele encheu-se de ânimo, queria mesmo ir até lá. Precisava saber de algumas coisas, nada melhor do que conversar com o padre amigo. Em resposta falou: Nunca vi um jardim tão belo, nada está morrendo. Acho que as pessoas que trabalham para cuidar desse jardim são muito zelosas e de muito bom gosto. Benedito, há um jardineiro só e todos nós mantemos o jardim sempre bonito. Mesmo quando as pessoas não judiam da natureza, ainda assim é trabalhoso cuidar de tudo e saber como tratar cada planta. Ele sabe, Benedito, se não soubesse não seria Deus. Deus cuida, é verdade, mas o homem precisa ajudar. E isso que todos nós fazemos, ajudamos a Deus, primeiramente compreendendo as leis da natureza. Benedito ficou meditando, depois perguntou: O senhor sabe, sempre lidei com a terra, mas nada sei sobre as leis da natureza. O padre sorriu e pacientemente explicou: Os homens todos os dias estão lidando com as leis da natureza. Agora preciso compreendê-las. Sou sem as letras, o senhor padre já é um homem letrado, mas inteligente. Tu és muito inteligente, sei que logo vais compreender as leis da natureza que foram criadas por Deus. Sei, padre, que as plantas não podem viver sem boa terra e água limpa. O homem também não vive sem o alimento e sem água. Que mais a natureza precisa, Benedito? A plantação e os homens precisam de ar para respirar, senão não vivem. Estou gostando de ver o teu raciocínio, Benedito. O que mais? Benedito ficou matutando e disse: Vêm as pragas que acabam com elas, isso não se pode esquecer. Tu conheces o que é praga na plantação e na vida dos homens? O que seria uma praga na vida dos homens? Benedito perguntava a si mesmo e procurava a resposta. Matutou um pouco e depois falou: Praga é a morte de tudo. Benedito, uma planta morre aqui, depois ela nasce ali. Deus dá muitas oportunidades para ela nascer, viver, morrer e nascer outra vez. E mesmo, pensando assim. Então o padre continuou: Uma planta nasce com a chuva, que vem germinar a semente em terra dura. Depois ela pode morrer, porque a vida tornou-se seca. Outro dia ela nasce na beira do rio tendo água fresca e terra boa, logo Benedito arrematou. Mas pode ser arrancada dali quando vem uma inundação. Para Deus o que importa é que, a cada vida, ela cresce mais forte, conhece mais a Deus, procura a luz do sol com mais vontade. Pensando assim, o Senhor pode estar certo. Já viste alguma plantinha, que vence todas as dificuldades para crescer, faça chuva, faça sol, e alguém que lhe pisa em cima, outra planta que lhe toma o terreno, mas ela vai silenciosa buscando sempre a vida. E mesmo, pensando assim, tem planta que não se deixa abater, tem coragem de subir e se firmar no chão. O que tu achas que lhe dá essa força? O padre levantou as sobrancelhas e de boca aberta aguardava uma resposta de Benedito. Ora, tudo isso é Deus. Bravo, meu irmão. Estás a conhecer uma lei de Deus. Tudo nasce, morre, nasce outra vez na terra. O padre sorria. Nunca pensei nisso antes. E preciso pensar para compreender Deus. Aquele que blasfema, não aceitando a vontade divina, nunca parou para pensar o que Deus lhe fala. Deus não fala comigo, mas estou compreendendo o que o Senhor está querendo me dizer. Benedito falou sério. O corpo humano,
uma das mais belas criações divinas, também morre, mas um dia pode nascer outra vez na terra. E, pensando assim, parece certo que o Senhor diz, mas nunca vi alguém voltar depois da morte. Quando uma planta já grande morre, e se nasce outra vez, ela não renasce grande. Novamente ela vai passar por todo aquele ciclo de vida. Nasce, cresce, tem vida útil, depois morre, mas continua a viver, porque só sua forma material é que perdeu a vida. Então ela não morre, padre. Só aquela formação na terra foi que morreu? Isso mesmo. Ela tem uma vida eterna, porém nasce e morre na terra muitas vezes. Padre, a nossa vida também é assim? Benedito aguardava uma conclusão. Claro, Benedito. O homem tem muitas vidas na terra. Em cada uma delas, ele vem com um corpo diferente. Se o corpo por algum motivo morre, o espírito continua vivo. Todo homem tem um espírito. Todo homem é um espírito. Tu que pensas, que falas, que sentes, és um espírito. Tu, em teu corpo de carne, ou fora dele, sempre é um espírito. Então um homem morto é o quê? E simplesmente uma forma de carne, porque o espírito não está mais ali. Nunca pensei nisso. Se eu morrer vou continuar vivo, e só o meu corpo vai morrer. Estou certo? Certíssimo. Hoje em dia, quando as pessoas perdem alguém querido choram, porque pensam que ele morreu mesmo. Quando se morre, perde-se o corpo. Ele se estraga e vira pó. E a família, não compreendendo o fato, sente que perdeu quem ali morreu. No entanto, ele pode renascer e voltar a ficar pertinho daqueles a quem ama como dantes. E isso é possível mesmo, padre? Claro que é possível, para Deus tudo é possível. Padre, com muito respeito, o senhor está me explicando e estou entendendo, mas dizem que o padre da matriz fala que todos nós vamos para o céu ou para o inferno. Sim, meu irmão, os padres, os pastores, os dirigentes de todos os cultos religiosos são seres humanos, ou seja, seres falíveis, que podem errar na sua interpretação sobre as verdades de Deus. Padre, eu não tenho o hábito de ir à igreja, mas respeito todos os padres e as freiras que também para mim são santas criaturas. Sim, dentre elas encontramos criaturas que se dedicam a ensinar e exemplificar os ensinamentos de Jesus, porém todos ainda não são santos, ainda precisam se aperfeiçoar diante dos olhos de Deus. Ainda bem que eu e minha família não frequentamos a igreja. Agora vou falar isso para Florinda. Sua mulher um dia há de entender isso com naturalidade, mas agora ainda não. Eu e Florinda, às vezes, sem conversar, já entendemos um ao outro. Benedito, às vezes um e o outro querem tanto a paz e a harmonia no lar, que um não discorda do outro, e isso é muito bom. Mas, há certos casos em que é preciso provar se realmente se compreende sobre o que se concorda ou discorda. Já sei, Florinda é muito boa para mim e para nossos filhos, ela fica calada e concorda com tudo. Será que ela concorda com tudo, mesmo? Quando ela se vir sem você, terá que decidir sozinha sobre o que realmente concorda ou discorda. Padre, ocorre o seguinte, quando eu decido fazer alguma coisa, ela me ajuda. Excelente, ela sabe te apoiar, ajuda-te a confiar em si mesmo. Só quem ama pode dar ao companheiro essa tranquilidade. Mas não que eu queira, acho que nunca deixei ela decidir sobre coisa alguma. Sempre chega esse momento. Deus está sempre oferecendo oportunidades para seus filhos crescerem. Preciso falar com Florinda. Agradeça a Deus, meu irmão, por teres tido uma companheira resignada, trabalhadora, passiva e doce. Ter tido. Ela vive, padre. E por falar nela, a prosa está muito boa, mas ela já deve estar preocupada comigo. Aonde tu vais?
Para a casa. Posso acompanhar-te até a tua casa? Se o padre não reparar, é casa de pobre, mas... Obrigado, Benedito, terei muito prazer de ir contigo. E, se precisares de mim, estou à tua disposição. Então vamos apressar o passo, eu já me demorei demais. E tudo por causa daquele caminhão que me estragou o dia. Tenho certeza de que já perdoaste aquele motorista. O que aconteceu foi sem ele querer. Claro. Quem sou eu para julgar? Nem sei tocar um caminhão daqueles. Benedito, tu estiveste conosco durante muito tempo, não calculas o tempo em que estiveste em repouso. Padre, este lugar é lindo, eu me sinto muito bem aqui. E se não me fosse ter 8 bocas para comer lá em casa, eu ficaria aqui para sempre. Pois aceite o nosso convite e fique conosco, Benedito. Sei que tu não podes decidir isto agora, mas mantém o convite, certo? Muito obrigado, nunca vou esquecer disso, mas tenho de voltar para a minha labuta de todos os dias. Eles seguiam a pé, e a conversa ajudou a passar o tempo tão rápido, que já estavam no caminho perto de casa. Benedito observava, pela primeira vez, algumas mudanças feitas recentemente. O caminho que antes era para passar uma carroça de cada vez agora estava mais largo, e ele soube pelo padre que ali havia passado um trator. Reparou que outras casas estavam sendo erguidas nos terrenos vizinhos, e ficou de boca aberta com tudo isso. Ora, tudo está tão diferente por aqui. Será que dormi tanto assim na sacristia? Benedito, a sacristia é a porta de entrada para um pronto-socorro espiritual. Tu estás recolhido no lar São Germano. Lá se encontram os espíritos que retornam a Deus. E permanecem ali ou em outro lugar, temporariamente, para se preparar melhor para outra vida. Eu. Sim, tu também. Todos nós podemos trabalhar em benefício do próximo, até sermos chamados a renascer na terra. Padre, mas eu estou vivo. Claro que está. Meu corpo também está aqui comigo. Observe bem. Teu corpo está igual ao teu corpo de carne? Bem, no corpo eu tinha muitos arranhões e machucados. Talvez eu fiquei lá até sarar. Não tenho marca nenhuma no corpo, sobre aquele acidente. Benedito, olha para mim. Estou olhando, padre. Eu sou um espírito. Venho à terra de visita, mas não tenho corpo de carne. Que está acontecendo, meu Deus? Benedito olhou para o céu de olhos arregalados. Calma, sempre foste tranquilo e inteligente. Benedito estava com os olhos rasos de água que piscavam teimosamente para as lágrimas não caírem. Olhava para o padre, depois para seu corpo e para o alto novamente. Com ternura, desde o início, o padre queria esclarecê-lo, para que este momento não o chocasse tanto. Somos eternos, lembra-te. Ao que Benedito assentia com a cabeça, mas sem uma palavra. O padre continuou. Estás mais vivo do que nunca, sorriu, bateu-lhe nos ombros e continuou. Dize-me que tu te sentes vivo, dize-me. Benedito assentia com a cabeça, as lágrimas que reteve tanto agora rolavam em silencioso pranto. Tu não tens mais que voltar à tua labuta e podes ficar conosco no lar São Germano e aprender muito. Em meio às lágrimas, Benedito deu um meio sorriso acanhado. Depois franziu a testa sem nenhum ar de festa e perguntou. E Florinda, com tantas bocas? E Deus, Benedito? Acaso ele vai abandonar a tua família? Tem fé, homem, que tudo há de se arrumar. Além disso, em melhores condições, tu poderás auxiliá-los, sempre que possível, conforme a permissão de Deus. Ah, padre! Se eu soubesse que sairia tão cedo daquela vida. Deixei tanta coisa para ainda fazer.
Florinda com os filhos ficou muito desamparada. Ela é uma mulher muito corajosa, e não lhe faltarão forças para cumprir o projeto reencarnatório. E mesmo, disse Benedito, enxugando as lágrimas com o dorso das mãos. Agora me lembro da responsabilidade que tivemos sobre as nossas escolhas, num projeto feito antes mesmo de nascer na Terra. Tudo se cumpre agora, tu lembras bem? Não me lembro de tudo, mas uma escolha foi certa. Não queríamos muitas facilidades materiais, para não ficar de corpo mole e a cabeça vazia, sem fazer nada, o que seria muito perigoso para nós. Muito bem, assim foi providenciado. E também precisávamos construir alguns relacionamentos que foram abalados e outros destruídos em vidas passadas. Muito bem. O exemplo do trabalho e a aceitação dos filhos contribuem para a realização de parte do programa. Puxa, se não fizéssemos isso, o que seria de nós? Pedimos a Deus uma outra chance, para mostrar que não queremos mais errar. A vida é uma constante escolha. Padre, eu fui tão animado, será que já era hora de voltar para cá? Benedito já mencionava que onde se encontrava era o seu local de origem. Benedito, voltaste para a tua verdadeira vida, de onde tens outra visão de tudo. Quero ver como eles estão. Benedito, no impulso, deu passos largos para continuar a caminhada. Calma, Benedito, é muito cedo para ti. Agora mesmo ficaste sabendo de tua morte. Precisa acomodar melhor a ideia. Eu morri naquele acidente com o caminhão, não foi? Sim. E fiquei pensando que me salvei da morte. Sim, foi isso mesmo. Eu quase cheguei em casa, logo depois da minha morte, mas depois não deu certo. Eu te chamei, meu filho. Não ouvi seu chamado, não. Chamei tua atenção para o local do acidente e depois para a igreja, para que pudéssemos auxiliar-te. Seu Leotério nem me viu na carroça. Os homens com os olhos da carne não conseguem ver os espíritos. Cruz credo. Eu sou um espírito. Nós somos. Algumas pessoas pensam que os espíritos são demônios. Benedito lembrou-se de algumas conversas que, sem querer, escutava. Julgam o que não conhecem de fato. Os homens maus, violentos, cruéis, quando morrem não se tornam santos, continuam maus e até merecem o título de demônios. Tenho certeza que não sou um demônio, Padre. Eu e todos que te amamos sabemos disso. Padre, eu gosto muito do Senhor. Eu também gosto de ti há muito tempo. Conversavam e os ânimos iam se acalmando, neste dia tão especial. Rever Florinda e cada um dos filhos sem que eles pudessem vê-lo seria um acontecimento nunca visto e inesquecível. Gratidão imensa a todos os membros do canal, que Deus lhes dê muito mais. E a você, que comenta, compartilha, e deixa o seu gostei. O seu apoio é o meu maior incentivo, ajuda o canal a crescer, e faz com que estes vídeos cheguem a mais pessoas. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 3. Visitas ao lar. Chegaram até a cerca que definia as terras daquele lar. Nunca se aproximou de casa não tão emocionado e ansioso para vê-los. Ambos se entreolharam sem uma palavra, mas com um brilho de coragem. Benedito entrou. Fazia muito calor. Junto ao poço, uma filha lavava o rosto e as mãos com água no balde para refrescar-se um pouco. Ao aproximar-se, ela estremeceu-se com um punhado de água fria em suas mãozinhas e nada mais. Ele entrou na casa. A filha maiorzinha subia sobre um tronco deitado no chão da cozinha, perto do fogão a lenha, para alcançar a visão da boca do caldeirão. Ela cozinhava a sopa. Por um momento, ajeitou a lenha no fogão, assoprou as brasas, imitando seu pai. Aquele gesto exprimia que ela pensava nele.
Duas meninas dormiam e ele não se aproximou. A caçula estava no chão com um pedaço de pão, estava muito suja também. Benedito agachou-se para olhá-la, na certeza de que ela não o veria. No entanto, ela disse naturalmente: "Venha brincar comigo, venha logo." Eu? Surpreso, ele perguntou: "Você não quer brincar, não?" "De que vamos brincar, minha filhinha?" "Vamos brincar de papai e de filhinha." Benedito sorria e chorava ao mesmo tempo. Nunca teve tempo para brincar, porque a vida para ele não foi mesmo uma brincadeira. Podia conversar com sua filha de 5 anos, que dádiva de Deus. Foi então que ela lhe disse: "Papai, ele está te chamando, mas não demore, volte logo." Era o padre que acenava, para que ele fosse para fora. Porque eu e ela estávamos tão bem. Benedito lamentou. E preciso evitar que a menina seja tomada por louca. E mesmo. Foram até o lago, onde o jovenzinho da casa parecia pescar, mas o fazia com seu chapéu de palha e algumas vezes conseguia. Benedito admirava o quanto ele cresceu e parecia forte. Então perguntou, decidido: "Meu filho, eu voltei, você está me vendo?" O garoto não demonstrou perceber nada. Quando seu filho decidiu voltar para casa, Benedito exclamou cheio de saudade e resignação: "Adeus, meu filho." Mas ao pronunciar essas palavras, o jovem voltou-se, como se houvesse escutado alguém. Benedito repetiu: "Adeus, meu querido filho." Outra vez o jovem olhou para trás, buscando ouvir outra vez alguma voz. "Padre, ele consegue me ouvir um pouco." "Sim, mas ele não ouve com os ouvidos, ouve com a alma." Sua sensibilidade capta uma ideia ou uma frase e ele tem a percepção de quase ouvir vozes. Florinda na roça arrancou do chão mandiocas grandes e bonitas. Lavava junto ao poço o facão e suas mãos sujas de terra vermelha. Benedito aproximou-se. Ela lavou em silêncio também o rosto e decidiu sentar-se na relva para descansar um pouco. Naquele rosto judiado pelo sol, ele sentia ver a mesma menina de outrora, cansada, mas decidida na luta. Sentou-se junto a ela, e ao mesmo tempo uma florzinha campestre chamou a atenção de Florinda. Florinda passou os dedos na florzinha enquanto Benedito passava os dedos com ternura nos seus cabelos. Os olhos de Florinda repentinamente encheram-se de lágrimas. Ela sentia que não dava para segurar mais, e chorou, chorou muito. Depois, ela olhou para o céu e disse em voz alta, como se ele estivesse distante: "Oh, Dito, isso é saudade. Deus vai me ajudar, e isso vai passar logo." E Deus ajudou. Ela levantou-se com uma disposição renovada, como de alguém que agora começa um dia de trabalho, saiu para continuar a sua lida. Benedito queria falar-lhe, como nunca antes sentiu tal necessidade. Eles sempre se entenderam bem, diante de tudo o que tiveram que passar juntos. Agora eles estavam separados. Benedito sentia-se junto dela, mas ela sentia-se sozinha. "Florinda, eu estou aqui", ele disse, mas ela o ignorava. O padre veio em seu auxílio e a juntou. Ela sente o teu carinho, e ao mesmo tempo reciprocamente ela te mostra um sentimento de amor e saudade. Há em Florinda uma intuitiva prudência, pois que ela não quer preocupar-te com nada, esteja você onde estiver. Padre, eu sei que Deus sabe o que faz e que Florinda ficou para ainda muito aprender. O que me preocupa é que, quando se vive na Terra, a gente se esquece que a vida continua após a morte. Eu mesmo esqueci, e só agora me lembro que a vida na Terra é só uma experiência, uma prova, de que se pode sair vitorioso ou não. Florinda está sendo chamada por Deus para reconhecer, na sua intimidade, que tu vives. E difícil para ela, porque enquanto o fato mostra que morreste, o sentimento diz que tu vives.
Padre, isso não pode ficar assim, ela precisa saber mais. Benedito, vós escolhestes uma vida simples e afastada do progresso, em contato maior com a natureza. A ideia da continuidade da vida após a morte, a reencarnação, já está nos livros. Em nossa vida passada, não fomos inclinados a ler livros, mesmo quando tínhamos condição de vida mais abastada. A instrução ficava para depois, porque os negócios tomavam mais tempo e isso não se aprendia nos livros. Noutras experiências não soubemos nos relacionar bem com muitas pessoas. E hoje ficastes longe dos negócios e da instrução, concluiu o padre. Pois é isso que me deixa intrigado. Conseguimos sair daquela corrida de sucesso e de poder, para viver com mais simplicidade, confiantes em Deus, sem prejudicar a ninguém. No entanto, não conseguimos buscar os livros para aprender mais um pouco. E agora? O que será da vida de Florinda e de meus filhos? Calma, Benedito, mantém-te em paz. Deus prove os recursos de acordo com a vontade de cada um. Se quiseres ajudá-los a desenvolver o interesse de aprender, não te faltará auxílio também. Como posso ajudar, padre? Primeiro aprenda como ajudar. Vem comigo. Voltaram para o lar São Germano e Benedito sentiu-se feliz de ali voltar. Agora estava mais interessado sobre aquela casa, queria fazer amizades e participar das atividades ali empreendidas com tanto amor, auxiliando as criaturas que de um modo ou de outro ali chegavam. Padre, eu quero ajudar também, só não sei como. Tua vontade, tua disposição de querer ser útil aos irmãos é muito importante, porque sem isso não se poderia fazer coisa alguma. Vou apresentar-te alguns assistidos recém-chegados das experiências terrenas. Depois de algumas horas Benedito foi apresentado também à equipe de auxílio, junto aos irmãos ainda na terra. De tempo em tempo a equipe organiza um curso rápido de reciclagem para os servidores, no aprendizado de como servir melhor. Padre, eu não acredito, ainda hoje cedo eu pensava em voltar para minha família e para minha roça. Agora estou com ocupação tão diferente, entrando nesta equipe de auxílio para aprender a auxiliar. Ah, padre, repentinamente tudo muda e não é nada ruim realmente. Benedito, tu estás com receio de dizer que estás feliz. Padre, como posso ficar feliz sabendo da situação infeliz em que deixei os meus? Tua felicidade não pode depender de ninguém. A felicidade se constrói com metas e conquistas no caminho do bem. Observe, se tu não tivesses a meta de ajudá-los, a que empenho tu estarias ligado? E mesmo, se tudo estivesse bem entre todos, qual seria o meu objetivo? Alguém precisa ajudá-los, Benedito, e sei que tu gostarias de fazê-lo. Sim, eu quero muito ajudar, padre, mas não sei de que jeito. E por isso que tu estás entrando nesta equipe para aprender. Boa aula, meu querido. Voltarei a encontrá-lo. Capítulo 4. Conhecer para auxiliar. O grupo de instrução apresentou-se. Baltazar, Belizar e Bruno. Três jovens que à primeira vista, aos olhos do mundo terreno, nada tinham para ensinar aos mais velhos. Benedito beirava os 40 anos. A alegria serena e doce que os jovens traziam no semblante despertava mais confiança e interesse naqueles que estavam ali para ouvi-los. Benedito e alguns outros também se apresentaram, e ele o fez assim. Eu morri muito cedo. Deixei mulher e muitos filhos, muitas bocas para se sustentarem. Eles não sabem que estou aqui, que estou bem. Quero aprender como poderei ajudar minha família que ficou na terra. Alguns se apresentaram em semelhantes condições e outros já trabalhavam na equipe de auxílio, porém reciclando mais uma vez seu aprendizado. Então vejamos a explanação inicial, dando a conhecer como está dividida a tarefa de auxílio. O auxílio solicitado, o auxílio intercedido, o auxílio necessário.
Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. O auxílio solicitado é quando um irmão, em momentos, dias, meses ou anos de dificuldades físicas ou espirituais, roga com humildade o socorro divino de alívio, paz, entendimento, equilíbrio e outros recursos. Em meio a esse sofrimento, dificilmente ele tem uma ideia precisa do que seria melhor como ajuda, mas entende que Deus sabe mais. Está implícito na sua solicitação o desejo de ser uma pessoa melhor, com mais qualidades morais, com o propósito firme de eliminar vícios e defeitos para não cair nos mesmos erros. O auxílio, quando solicitado com a razão e o coração, move barreiras energéticas que o impediam de obter recursos divinos para seu fortalecimento e equilíbrio. Uma vez rompidas essas dificuldades, que só um espírito humilde e determinado no bem consegue romper, forma-se em seguida um corredor de luz, ligando ao centro de auxílio mais próximo na esfera espiritual. É assim que acontece com o espírito que vive ainda na Terra. Enquanto seu corpo repousa durante o sono renovador de suas forças físicas, ele sai do corpo material e vem por este corredor a ter conosco. Aqui ele tem maior visão da sua situação espiritual, com relação à sua existência temporária na Terra. O seu desempenho pode trazer-lhe alegrias ou tristezas futuras. O auxílio intercedido é quando um irmão, no momento sem apelar em favor a si mesmo, compadece-se dos sofrimentos de uma pessoa querida e solicita recursos divinos em favor dela. Pode acontecer que nesse caso o intercessor, seja encarnado ou desencarnado, não tenha justa ideia de como a criatura deva ser ajudada, diante de uma trajetória de vida que pode ser um resgate espiritual. Quando o intercessor é um espírito desencarnado, numa hierarquia espiritual mais elevada, certamente ele tem acesso ao histórico de vidas passadas de seu protegido, podendo avaliar a causa de seus erros e sofrimentos, assim como de seus méritos futuros. Na maioria dos casos é preciso uma reviravolta para que seja viabilizada a possibilidade de um encontro entre mais irmãos, e tal encontro venha a ser um ponto de apoio, de sustentação favorável para atender ao auxílio possível sem alterar a justiça divina. O auxílio necessário já é quando uma pessoa, confiante em Deus e em si mesma, ousa ajudar o próximo, direto ou indiretamente. Para suprir as suas deficiências na qualidade da ajuda, o seu espírito guardião é quem intercede junto ao plano espiritual a ajuda necessária para que o benfeitor não perca a beleza da tarefa, que na maioria das vezes é uma prova. O auxílio necessário vem em forma de fé, mais confiança em Deus, perseverança no seu ideal do bem, no compromisso abraçado. Reações comuns pós-ajuda. Aquele que solicita o auxílio melhora física, moral e espiritualmente graças ao auxílio recebido, porém, fortificado, volta a estagiar nos mesmos erros que o levaram ao sofrimento anterior, deixando de lado suas orações e não renovando seus propósitos e esforços de reforma interior, como antes houvera feito. Nos casos mais felizes, o auxílio recebido é um impulso para que o auxiliado compreenda a sua situação espiritual, procure estudar e, mais esclarecido, ser ativo no bem, transformando-se numa criatura nova. Esse impulso é dado num momento especial para que ele, ao absorver o auxílio solicitado, aconchegue-se mais ao seu mentor espiritual, podendo receber o auxílio necessário de acordo com suas tarefas. Aquele que recebe a intercessão para auxílio recebe uma inspiração para tornar sua vida melhor. Nos casos mais felizes, há uma reviravolta como se o grande dedo de Deus movesse tudo, para que a criatura venha a enxergar novos valores. O ponto de apoio geralmente é uma pessoa querida do passado, independente de sexo, que tiveram vidas anteriores juntos, e agora um auxilia o outro, tanto nas tristezas como nas alegrias. Esse ponto de apoio e sustentação é muito bom, porque serve como que uma almofada confortável no ombro durante a caminhada com sua cruz. Por outro lado, ambos aprendem e saem crescidos dessa peleja. Geralmente, o intercessor, mesmo encarnado, fica esquecido ou anônimo.
Feliz ainda seria se nessas pancadas da vida o protegido viesse a aprender não mais pela dor e sim pelo amor, procurando ser ajudado por meio de um sincero auxílio solicitado. Aquele que recebe o auxílio necessário consegue realizar a tarefa em favor ao próximo muito melhor do que esperava realizar, isso não só em relação a ele, mas principalmente aos outros, envolvidos no seu empenho ao bem. Nos casos mais felizes, ele cresce a cada tentação vencida, mais uma glória espiritual, até que possa, fora desse âmbito das fraquezas humanas, não mais ser alvo do mal. Os irmãos infelizes que se comprazem no mal não perdem o seu tempo com aquele que não mais sucumbirá às suas investidas. Raro encontrar na terra quem não sofra as investidas do mal, porque a humanidade não se compõe de seres perfeitos. Digo raro, porque alguns homens, facilmente identificáveis, passam no globo terrestre incumbidos de determinada tarefa no bem como exemplo e auxílio. Aqueles que não se apresentam como missionários estão em constantes batalhas íntimas, mas preparando-se na área do bem com conhecimento, perseverança e amor pelo próximo. Como se efetuar um auxílio? Espíritos desencarnados que somos, podemos ajudar por um único meio de comunicação, a influência mental. O protegido será auxiliado até quando ele o quiser, se tiver vontade de ser auxiliado para progredir moral e espiritualmente, porque seu anjo guardião dará continuidade à ajuda. Quando o protegido acata as influências mentais para seu próprio bem, entra em nossa faixa vibratória e passa a ter uma sintonia que favorece a todos nós, porque nos facilita o auxílio. Encontra outros bens espirituais em meio do caminho já como retorno de compensações pelo seu próprio empenho. O auxílio solicitado ou intercedido vai depender muito mais do protegido do que do auxílio mesmo. Nesse instante um deles, o ouvinte, ergueu a mão com vontade de fazer uma pergunta. Esteja à vontade, disse Belisário com um meigo sorriso. Pode uma pessoa, na Terra, conseguir este progresso sem pedir auxílio e sem ninguém rogar em favor dela? Progresso é uma lei divina, nada na natureza regride. No estágio evolutivo da alma, aquele que ainda não tem a humildade de pedir auxílio ao Pai, aquele que não reconhece a força poderosa de amor e de justiça de Deus, fica fechado em seu egoísmo e orgulho, e não consegue perceber a ajuda que temos para lhe oferecer, e continua sua exposição. O progresso dar-se-á indubitavelmente pelas pancadas da vida. O homem poderia expurgar seus débitos passados, ser submetido a provas difíceis, e ao mesmo tempo enriquecer-se no aprendizado constante que a vida lhe oferece, se aceitasse a ideia do bem em profundidade em sua alma. O bem existe no mundo, mas o mal existe em abundância. À medida que crescem as fileiras do bem, o mal vai sendo banido pela força do bem, porque o homem até mesmo passa a envergonhar-se de nutrir qualquer sentimento infeliz. Se os homens soubessem o valor da intercessão, multiplicariam sua vontade sincera de pedir em favor a um irmão. Quantas criaturas ainda não conseguiram cativar um coração humano, piedoso, para receber um socorro divino por meio da prece daquele que, consternado com o sofrimento alheio, pedisse a Deus em seu favor? Em meio ao mar de vibrações antagônicas, em que o orbe terrestre está envolto, não há quem possa dar passos mais largos no progresso sem a evocação da prece singela e pura. Os livros e as criaturas que propagam o bem auxiliam muito, e o acrescidos da prece contrita e sincera, auxilia muito mais. Encorajado pela pergunta do outro, o aprendiz pergunta: todas as preces são ouvidas? Sim, todas as preces são ouvidas, mas não são todas atendidas. No balbuciar das preces que ouvimos, muitas delas não são acompanhadas do pensamento daquele que ora. A criatura realmente está onde está o seu pensamento. E aquele que não sabe fazer uma oração? Alguns nada dizem pela boca, mas o pensamento fale bem alto, numa súplica de dar inveja a muitos oradores que buscam as mais belas palavras. Ainda outro recurso divino precioso, que podemos destacar,
é a mobilização de alguém para conseguirmos o intento de por meio dele auxiliar ao outro. Todos nós, encarnados e desencarnados, somos espíritos com liberdade de escolha. Podemos escolher à vontade, porém somos responsáveis sobre as consequências da escolha feita. Ora, neste mar de vibrações constantes em que o homem no mundo está imerso, ele é constantemente surpreendido por uma diversidade de pensamentos que influem no seu próprio pensamento. Também a qualidade dos nossos pensamentos vai atrair a influência de outros pensamentos semelhantes. Basta-nos observar a aura de cada irmão, para avaliarmos o que ele pensa. Aura é exatamente o que? A companheira perguntou. Quando você toca um objeto, uma planta, uma ave, um animal, um ser humano, cada um tem um odor característico, não é? Sim, todos concordaram. Vocês conseguem ver o odor, ou somente o percebem? Não conseguimos ver. Aura é a vibração, o teor energético de cada um, que não vemos, nem percebemos o odor, mas interfere em nossa percepção. Vocês já sentiram um agradável sentimento por uma pessoa, estranha, mas cuja aproximação traz um bem-estar inexplicável? E a influência de sua aura? E o inverso, quando alguém se aproxima e você arrepia-se e teme algo? A influência de nossas auras nas auras dos outros modifica-lhes o teor de seus pensamentos. Não é a visão que influencia nossos pensamentos? A companheira perguntou. Sim, à medida que vemos, nossos pensamentos íntimos tornam-se variáveis, mas as auras deles nos influenciam a pensar até mesmo o que não queríamos. É mesmo, muitas vezes surpreendo-me com pensamentos tão infelizes que até fico com raiva de mim mesma, a companheira desabafou. Então precisamos discernir nossos próprios pensamentos, e sempre nos unirmos às outras auras, as quais nos trazem bem-estar, esclarecimento, sentimento fraterno e amigo. E como fazer isso? O aprendiz incrível. Primeiro que seus pensamentos sejam sadios para irradiar junto aos outros o bem-estar que quereríamos a nós mesmos. E o irmão continuou esclarecendo. Quando estamos encarnados, ficamos com a visão limitada, temos que confiar mais em nossa percepção. A percepção de uns é mais desenvolvida do que em outros, e esse desenvolvimento vamos exercitando através de encarnações. Já no plano espiritual da vida, temos que perceber e confirmar o que percebemos, por meio da visão dos pensamentos dos outros. Quando a criatura pensa, ela cria em torno de si formas de pensamento. Quando lemos um gibi de desenhos infantis, é colocado em um balão circunscrito o desenho do que aquela personagem está pensando. Não é assim? O mesmo acontece naturalmente conosco. Nossos pensamentos tomam diversas formas e aparecem numa área circunscrita em torno do corpo, cujos olhos da carne não conseguem ainda ver. Todos os desencarnados conseguem ver isso facilmente. Então os semelhantes se atraem, porque gostam das mesmas coisas. Seguem os mesmos interesses. Zelar pela qualidade dos pensamentos é um dever que ainda são poucos os que tomam consciência de sua importância. Manter os pensamentos sadios requer um exercício diário. Quando você se vê pensando em algo indevido, direcione sua vontade para o firme propósito de mudar o teor do que está pensando. Até mesmo quando suas forças parecem ser movidas por outra força mental infeliz, recorra à prece para sua higienização mental e depois não volte mais a pensar naquilo. Outra percepção de que o pensamento que você nutre não lhe pertence é quando aquele pensamento se torna uma ideia fixa. A fixação mental é a certeza de que alguém está nos impondo os seus pensamentos. O homem encarnado consegue influenciar outro encarnado, mas os espíritos desencarnados infelizes, para não dizer inferiores, conseguem muito mais essa influenciarão, principalmente porque permanecem ocultos e, algumas vezes, não estão agindo sozinhos. A influência espiritual de desencarnados sobre um encarnado, de maneira nada saudável, faz o encarnado encontrar dificuldades de concentração para fazer uma oração.
Dá-se o nome de obsessão, quando o encarnado acha que todos os pensamentos lhe são próprios. O obsidiado fica triste por não conhecer a si mesmo e sente medo do futuro que lhe aguarda. Nesse estado, sem prece, sem bons sentimentos, ele se afasta dos espíritos que lhe poderiam ajudar. Porque os espíritos bons não lutam contra os maus? A companheira perguntou. Por que incentivam o obsidiado a começar a luta? Não podem defendê-lo sem ele iniciar sua defesa? Colocou o 20. Auxiliamos a ele discernir entre o bem e do mal. No momento em que ele opta pelo bem, não lhe faltará ajuda. Não se estende mão ao cego, que não vê aquela mão estendida amorosamente para auxiliá-lo. Porém, se o cego estende a mão no desejo de ser auxiliado, não lhe faltarão mãos amigas e compreensivas. Porque Deus permite que esses espíritos infelizes venham interferir no nosso próprio pensamento. A companheira resmungou. Deus permite porque deu aos espíritos encarnados e desencarnados a liberdade de pensar, e com isso de muito aprendermos. Benedito, que passava o dia inteiro na sua roça, sempre sozinho, mal podia crer que pudesse um dia ter sido vítima de influenciação espiritual do mal. Pigarreou enchendo-se de coragem e perguntou. Moço, por acaso esses espíritos que influenciam o mal na mente dos outros, eles fazem isso por querer? Excelente pergunta, Benedito. Muitos influenciam os outros sem intenção de fazer isso, assim como todos nós já influenciamos muitas pessoas. Somente alguns têm a perversidade de influenciar para de fato prejudicar o outro. Estimulado pela acolhida de Belisário, agora Benedito exclamou. Temos de rezar por esses espíritos. Todos se entreolharam, acenando afirmativamente com a cabeça. Isso mesmo, continuou Belisário. Quando vamos ajudar um ente querido na Terra, temos de ajudar aos espíritos desencarnados, que estão ali envolvidos. Precisamos fortalecer o nosso auxílio, em favor dos espíritos que estão interferindo numa situação, para que eles encontrem também a ajuda de pessoas queridas, nos dois planos da vida. E o amor incondicional, não? Observou o aprendiz. Claro, somos todos irmãos que, ora sim, ora não, vivenciamos uma experiência terrena de difícil aprendizagem. Vamos fazer para cada um tudo o que pudermos, sem julgamentos, sem censuras, porque um dia seremos nós que poderemos nos encontrar em situação semelhante. Para efetuarmos o auxílio, não poderemos desrespeitar o uso do livre-arbítrio, isto é, da liberdade de escolha de cada um. Podemos exorcizar para que o espírito que impõe sua influência mental se afaste para sempre? Perguntou o aluno que até agora não havia aberto a boca. Podemos, afirmou Belisário. Como se faz isso? O aluno perguntou surpreso. Somente com amor. Eu já vi espíritos serem exorcizados, enxotados como demônios, retrucou o aluno. Você estava na Terra, e não pôde comprovar o efeito daquele exorcismo. Mas a doente e seus familiares ficaram melhores, embora eu ainda encarnado não visse os espíritos que a incomodavam. O espírito perverso, rebelde ao chamamento para o caminho do bem, que está junto ao encarnado somente para prejudicá-lo, vingar-se, não move um pé para sair de perto de sua vítima. Digo mais, suas forças no mal são ainda mais robustecidas, porque foi tratado grosseiramente por aqueles religiosos que têm a pretensão de impor sua vontade. O obsessor aproveita-se da ignorância dos encarnados e dá uma trégua, cessando sua ação prejudicial somente para iludir todos eles de que o ritual exorcista foi eficaz. Quando estiverem mais invigilantes, numa nova investida ele conseguirá o golpe fatal, completando a sua vingança. Os espíritos que conseguem realizar sua vingança estão diante da justiça de Deus, não é mesmo? Asseverou o aprendiz. Sim, Deus é justo. No entanto, precisamos nos preocupar com o espírito que nutre esse sentimento de vingança, pois ele sofre. Mas quem sofre é a vítima, exclamou o 20.
O obsessor de hoje foi a vítima de ontem. Ele sofre porque guarda muitas mágoas e não consegue perdoar aquele que o julga ter sido seu algoz. Apesar de saber que prejudica a si próprio, não tem forças para parar. Sofre muito, falou Belisário comovido. Porque ele não esquece tudo e vai cuidar de sua própria vida. Vai se prejudicar e sofrer mais do que já sofreu? A companheira acenava a cabeça. Não é fácil esquecer o que sofremos. Suspirou a irmã, quietinha no seu canto. Belisário relembrou. Quando Jesus disse para nós perdoarmos aos nossos inimigos, ele pedia para esquecermos todas as ideias de duelos contrários aos seus ensinos de amor. Esquecer a ofensa se torna difícil numa mesma encarnação, por isso reencarnamos esquecendo as vidas passadas, para não acordar em nós antigas mágoas e erros que já passamos. E possível até não ir à desforra contra o inimigo, mas esquecer, não pensar no mal que ele merece é quase impossível, avaliou o ouvinte. É uma batalha dentro da cabeça, murmurou a irmã. Belisário sorriu e propôs. Como fazer o obsessor vítima desistir da desforra? Vamos com amor pensar nisso em grupo. Ouvinte, aprendiz e a companheira formem um grupo. Em um outro grupo. Aluno, Benedito e a irmã. Disciplinados juntaram-se em 2 grupos. Grupo A. A companheira iniciou a conversação, dizendo. Estou estagiando há pouco tempo junto aos auxiliares e vejo que até mesmo chegam a dar razão ao obsessor. Compreendem que ele sofreu e que naturalmente ele quer fazer outros sofrer como ele antes sofreu. O ouvinte arrematou. Então a cada um segundo as suas obras. E uma frase que sempre tem ouvido entre os auxiliares. Certamente devemos não nos preocupar e deixar que a justiça seja feita. Os espíritos são os homens que habitavam a terra e os homens não sabem ser justos. Os homens, assim como os espíritos, são seres imperfeitos. Quem poderia realmente fazer justiça? Inquiriu o aprendiz. A justiça divina permite esse duelo entre obsessor-vítima e vítima-obsessor. Ele permite que isso vá acontecendo, até chegar num certo limite. O ouvinte imaginava a sabedoria de Deus. E, por que tem que haver um limite? Não seria justo uma pessoa pagar mais do que deve e a companheira balançava a cabeça. Quando chega no limite, Deus intervém se essa permissão arregalou os olhos ouvinte. Eu já vi meu espírito que fazia o mal para uma encarnada, mas depois não conseguia mais continuar com essa atitude. Porque se o mentor dela acenava ele se retirava envergonhado, diante daquele espírito elevado, contou o aprendiz. Então é isso. Deus permite só o que o aflito merece, concluiu o ouvinte. Mas a questão é esta. Como fazer com que o obsessor desista da desforra? Como eu ia dizendo, no caso que a companhia junto aos auxiliares, o obsessor não podia continuar a vingança. Porque a vítima trazia agora excelentes qualidades, que a diferenciavam do espírito atrasado que fora, disse o aprendiz. E um círculo vicioso. Quem sofre numa encarnação quer se vingar quando trocam de posição. O ex-obsessor reencarna e a ex-vítima passa a ser obsessor. Invertem-se os papéis e o rancor cresce sem fim, até mesmo esquecendo-se qual foi o motivo inicial da inimizade. Observou a companheira. O duelo pode parar, quando um deles progride mais espiritualmente do que o outro. E aquele que cresce é amparado pelo seu mentor, disse o ouvinte. Ninguém cresce espiritualmente sem saber perdoar. No caso que o aprendiz contou, ela perdoou, não vai mais se vingar na outra encarnação, disse a companheira. E isso mesmo, quem cresce para Deus aprende a amar. Perdoar e não prejudicar a mais ninguém, concluiu o aprendiz, dando por encerrada a reflexão do grupo. Grupo B. Meus irmãos, vejam que foram reunidos no outro grupo aqueles que já estagiam com os auxiliares, que atendem aos que oram solicitando auxílio.
E nós somos os recém-chegados, não? Disse o aluno. Eu soube hoje que morri, disse Benedito entre surpreso e reflexivo. Eu soube há mais tempo, porém não tive condições de ouvir a orientação que recebia, logo após despertar do lado de cá, explicou a irmã. Eu gosto muito de estudar, porém tive que controlar minha ansiedade. Foi preciso disciplinar-me a ouvir mais do que falar, e esperar as respostas para minhas dúvidas, que pouco a pouco vão me esclarecendo. Então somos todos neófitos na vida após o túmulo, e consequentemente fica difícil responder a questão proposta. Como fazer com que o obsessor desista da desforra? Disse o aluno. O obsessor pode ser um espírito desencarnado contra outro que está encarnado na Terra, mas também pode ser um encarnado contra outro também encarnado. Eu mesmo sofri a maldade, a crueldade de uma pessoa sem coração. Depois ele partiu e do plano espiritual continuou me atormentar, desta feita pior ainda, porque me envolvia psiquicamente. Quando vim para cá, o que esperavam de mim? Estou com lembranças vivas, sobre tudo o que ele me fez. Meu primeiro pensamento, logo que me desvencilhei do corpo, foi ir ao seu encalço. Irmã deteve-se alguns instantes, e seus olhos se encheram de lágrimas. Você o encontrou? O aluno estava seriamente interessado. Eu encontrei e todas as minhas mágoas e rancores vieram à tona, com uma vontade de exterminá-lo para sempre. E o que você fez? Não fiz nada, e nem podia. Ele é, como nós todos, um espírito imortal. Foi quando veio ao meu encontro meu mentor. Ele já me ajudava muitas vezes para eu não cair no desespero e, resignada, eu contava os dias de meus sofrimentos. Eu não tinha consciência de sua presença, quando eu vivia na Terra, mas espiritualmente sempre fui agradecida ao seu auxílio carinhoso, dando-me coragem de suportar tudo aquilo. Desculpe, irmã. Ele ajudava sem a senhora saber, sem sua consciência. Tornou Benedito sem deixar escapar algo não muito claro para ele. E assim, quando na Terra nós dormimos, de fato colocamos nosso corpo em repouso. Mas eu espírito não preciso dormir. Enquanto o meu corpo descansava para refazer as energias, eu saía fora dele. Fora do corpo eu encontrava esse espírito bondoso, meu mentor. Nós conversávamos e ele auxiliava-me a aceitar sem revolta tudo o que eu estava vivenciando. No dia seguinte eu acordava sem lembrar dele, mas já conseguia ficar mais calma. E seu mentor não falava como fazer para o obsessor vítima desistir da desforra. Benedito continuou. Não, mas ele ajudava muito, porque fora do corpo, nessas horas, ele mostrava-me algumas partes de minhas vidas passadas, quando eu não era vítima e sim algoz. Isso seria bom de lembrar, mas a senhora disse que era inconsciente. Eu não lembrava dos fatos passados, mas o sentimento de arrependimento, de humildade e resignação era fortalecido em mim. Se a senhora não lembrava nada, acho que ele também não ajudava em nada, afoito disse o Benedito. Ele esclarecia sobre o perdão, mas eu tinha o livre-arbítrio, isso deveria ser uma decisão única e exclusivamente minha. Irmã, quando você voltou para a nossa vida espiritual, o seu mentor logo esclareceu sua situação, não é mesmo? O aluno perguntou. Não, quem me recebeu do lado de cá foi o meu algoz. Cruz credo, disse Benedito num suspiro. E seu mentor? Continuou o aluno. De pronto eu não quis saber de outra coisa, a não ser vingar-me. Depois, não conseguindo, decidi orar a Deus em busca de paz. Foi então que meu mentor aproximou-se. Fui trazida para cá, espiritualmente muito doente. Acho que cheguei bem antes de todos vocês, e parece que cheguei ontem. Parece que temos muito o que aprender aqui. Melhor não perdermos nosso tempo com o passado, falou Benedito baixinho, olhando nos olhos dela, compreensivo, como se um dia já houvera vivenciado a mesma angústia que a irmã.
O tempo de reflexão dos grupos chegou ao fim. O grupo A expôs sua ideia, mas o grupo B, que não havia encontrado resposta, silenciou por um momento. Em seguida o aluno olhou para os demais e afirmou: o grupo A tem razão e nós confirmamos que é preciso o perdão e a transformação moral dos integrantes do duelo. O aluno obteve os olhares de confirmação dos demais de seu grupo, que a isso não poderia mais negar. Todos se levantaram para sair ao fim da aula. Benedito procurou dar mate logo para todos e saiu. Achou-se tão só naquele instante, que sentiu vontade de chorar. Olhou para todos os lados e pensou ir até ao jardim, e isso desanuviou a sua cabeça. Chegando lá, sentado em um banco, com um meigo sorriso, olhando para ele, estava o padre. Benedito sentiu vontade de correr e abraçá-lo e não o fez de acanhado, mas seus olhos brilharam ao sentir-se querido e esperado. Padre, que bom o senhor aqui. Venho saber se tu estás gostando do curso. O padre levantou-se. Claro, estou conhecendo outras pessoas e ideias novas. Vamos que tu precisas de alimentação antes da oração. Benedito observou que não se alimentou o dia todo, mas necessidade não sentiu. Agora que o lusco-fusco da noite chegava, estava sedento. Atravessaram o jardim sem pressa e foram até um salão, onde algumas pessoas estavam com copos grandes na mão. O padre fez o pedido que Benedito nem sequer ouviu, porque ele observava o ambiente e outros espíritos ali. Não demorou muito e seu copo chegou, educadamente servido por uma senhora. Benedito deu pequeno gole para experimentar e surpreendeu-se com um suco grosso de fruta, uma das frutas de que mais gostava. Caqui. Que delícia refrescante, que lhe deu disposição e até mesmo lhe aclarava as ideias. Padre, que gostoso, e parece tão nutritivo que não preciso mais do que isso. Tu estás tomando sua fruta preferida com nutrientes, o teor vital de que você ainda precisas. O senhor também gosta deste suco? Sim, gosto, mas não tenho mais a necessidade que tu ainda tens de tomá-lo. O que o senhor toma? Abasteço-me de outras energias, que tu conhecerás mais tarde, porém quando venho de alguma tarefa espiritualmente mais pesada, no orbe terrestre, tomo um copo desse nutriente para restabelecer minhas perdas energéticas. Quer ajudar o canal? Seja membro. Com apenas 8 ou 30 reais por mês, você estará apoiando o meu trabalho, e poderá cancelar no momento que desejar. E também pode fazê-lo através de PayPal. Gratidão. Capítulo 5. A prece coletiva. Uma melodia suave parece que tocou a todos. Foram deixando seus afazeres e dirigindo-se para o jardim. O padre e Benedito foram tranquilamente em silêncio para lá. Um coral de vozes femininas e masculinas soava por todo o jardim. Parecia que até as aves pousavam, silenciosas, para ouvir aquela prece cantada. Quando o canto foi diminuindo de sonoridade, um dos cantores solicita carinho e atenção de todos para ouvirem o padre Germano. Com naturalidade, o padre ao lado de Benedito deu passos calmos à frente e se colocou visível sobre uma elevação do terreno. Olhou a todos demoradamente, depois disse: Filhos do meu coração, eu quero vos agradecer pelo empenho que vocês têm dado para que o nosso lar esteja repleto de energias benéficas que traduzem o sentimento de cada um. Agradeço ao Pai ter nos ofertado uma oportunidade tão bela de construirmos juntos este lar que abriga entes tão amados que retornam das lutas terrenas. Que esses irmãos recém-chegados recebam toda a nossa compreensão, nossa ternura, e voltemos os nossos esforços para lhes transmitir coragem e esperança. Vamos juntos, meus queridos, devotarmos a essa tarefa do bem que nos foi confiada pelo Mestre Jesus, para que possamos obter melhores e maiores possibilidades no futuro, crescendo em número de servidores para alcançarmos um número maior de irmãos necessitados de nossas mãos cheias de carinho.
não tenhamos pressa em nos identificarmos junto àqueles que esperávamos para um reencontro. Com calma guardemos sua adaptação em nosso lar, para que recomponham suas ideias e seus sentimentos, e só então, depois, apresentemos a eles os laços afetivos que nos ligam. Amor, amor, amor antes de tudo, o resto virá como consequência lógica. Encham os vossos espíritos de luz e de paz nesta noite abençoada pelo alto com a graça de nosso Pai e pelo amparo de fraternos irmãos que nos acompanham o desenvolvimento espiritual. Ele encerrou a mensagem, quando o jardim ficou iluminado pelas flores que, ao toque daqueles sentimentos, se tornaram incandescentes. As luzes dessas flores foram acendendo aos poucos. E quando parecia que todas as flores multicores estavam acesas, Benedito embevecido naquele momento sentiu explodir o seu coração, e as lágrimas vieram aos seus olhos abundantemente, que escorriam pelo seu queixo. Não sentia forças para retê-las, um sentimento maior, uma emoção fortíssima o envolvia agora. Em meio àquelas lágrimas, ele vê o padre Germano retornando ao seu encontro. Já não podia mais, louco seria ficar acanhado nessa hora, e Benedito deu alguns passos para encontrar o padre, para jogar-se em seus braços amorosos, dizendo entrecortado de lágrimas: Padre Germano, meu Deus, é você meu querido que sempre esteve ao meu lado. Eu sempre soube que podia confiar no seu amor. Obrigado, querido. Parece que as preces vibraram no ar e aquela vibração, aquelas luzes e flores vieram iluminar sua memória, sobre o que esquecera temporariamente, afinal estava diante do seu mentor. Agradeça a Deus, Benedito, a Deus. Disse o padre Germano, abraçando-o e também emocionado. Todas as pessoas foram se retirando calmamente, uns falando com os outros em voz baixa. Muitos sorriam, alguns se abraçavam efusivamente e alguns contemplavam aquele encontro de alegria e amor. Abraçados Benedito e Germano, como dois irmãos, caminharam até a fonte d'água pura e cristalina, sentaram-se à borda d'água para juntos recordarem o laço afetivo que os unia desde velhos tempos. Como pude esquecer-me de tantas coisas que estão vivas dentro de mim? Benedito enxugava as lágrimas, surpreso consigo mesmo, e continuou. Hoje estou um poço de lágrimas. Chorar sem dor é tão lindo. Estou emocionado, porque Deus me ajudou a vir para este lar junto a você que me ama e quer o meu bem. Tu não foste à terra para regredir, e sim crescer espiritualmente. Teu aprendizado foi de simplicidade, resignação e trabalho. Sim, Padre, Deus me deu uma família saudável e unida, o alimento em terra fértil, viabilizou-nos uma moradia e um trabalho digno que me fez sentir-me útil e tranquilo. Deus nos oferece o que precisamos, o essencial, como percebestes agora. Há aqueles que acham que Deus deve providenciar uma provisão de supérfluos e caprichos. Padre, foi muito bom o afastamento que tivemos da cidade, das muitas sugestões que tentam os desejos numa corrente sem fim. Tu quiseste desenvolver simplicidade e bem-querer ao próximo. Tinhas uma pendência com velhos companheiros do passado, que juntos tiveram prejuízos espirituais em tempo de ociosidade e luxúria que tu já não queres mais. Dentre eles, Florinda fora a primeira a compreender como a ociosidade abre campo às sugestões inúteis, que prejudicam a caminhada evolutiva. O conforto, o luxo paralisam o espírito na busca de novos horizontes de orientação e conforto espiritual. Ela aceitou viver contigo, para nutrir esses novos sentimentos de devotamento ao trabalho dignificante, de ser mãe e prover o sustento dos filhos, exemplificando simplicidade e desprendimento. Florinda é um espírito inteligente, Padre. Sim, o homem, um espírito imortal, precisa mais do que inteligência para sua evolução, ele precisa também de doces sentimentos para erguer-se para a luz da própria ascensão. Porque eu vim mais cedo para cá, Padre? Porque ela não poderia guiar-se sempre pelo teu livre-arbítrio,
que em tua maturidade espiritual vem sendo aplicado com sensatez e respeito a Deus. Agora chega o momento de Florinda ser provada e, se possível, levar consigo para o caminho do bem outros espíritos que lhes são afins. Deus os ilumine a seguir o bom caminho, murmurou Benedito. Ambos ficaram recordando muitos momentos agradáveis que tiveram em outras vidas, quando ali cerçavam as bases fortes dessa amizade que os unia. A mais recente foi quando viveram em um mosteiro na Europa, em nome da Igreja Católica Apostólica Romana. Encontraram nesse passado vários testemunhos de confiança um no outro, embora muitas recordações fossem infelizes, daquele tempo obscuro no emprego da fé. Quero continuar a ser o Benedito, homem do povo, e apresentar-me assim como sou agora, não mais com a batina de outrora. Certamente em teu lugar eu faria o mesmo, mas não tive, depois de ter sido padre, uma outra reencarnação. Não tive vida mais promissora do que aquela em que fui padre. Foi ainda dentro da igreja que tive a luz de esclarecimentos de que eu precisava, graças à percepção mediúnica que recebi de Deus. Lá dentro, consegui fazer as comparações que eu precisava para saber discernir o que seria melhor para mim e para todos à minha volta. Desde aqueles tempos, eu e outros padres buscávamos compreender melhor as leis divinas, interpretar os ensinos de Jesus de outra maneira, mais eficaz para nosso próprio aprimoramento espiritual. Tivemos sempre um mentor nos auxiliando em busca daqueles conhecimentos. Foi lá dentro que conheci quem eu era, o que precisava ser e o que não queria ser. Estou feliz de encontrá-lo agora assim, responsável por um lar que abriga muitos que anseiam por um ambiente fraterno, onde possam ser compreendidos nas suas ideias e questões mais íntimas. Vejo que outros padres também estão aqui auxiliando e orientando os espíritos recém-desencarnados que são trazidos para cá. Muitos espíritos que aqui estão se harmonizam pouco a pouco com o nosso ambiente. Primeiramente recebem o contato, o auxílio de pessoas queridas para então, mais preparados, serem esclarecidos de que são espíritos imortais, que vivem apesar de o corpo humano estar morto na terra. Parece que muitos são católicos. Sim, são, porque Deus não divide o manancial divino somente com alguns filhos. A verdade aparece no final dos tempos, mesmo para aqueles que não querem vê-la. O seu católico pode ser uma das muitas moradas do nosso Pai, nesse espaço profundo de muitos lares e muitos mundos. A Terra é o espaço mais denso e material, onde as almas com esforço exercitam suas vontades e suas escolhas, e as consequências de suas próprias decisões. Padre, o homem quer muito conquistar a liberdade, depois não sabe bem o que fazer com ela, não é mesmo? A liberdade e a maturidade no bem fariam de nosso mundo um planeta feliz. Capítulo 6. O intercedido. Benedito continuou ajudando no lar São Germano, aprendendo a servir como dedicado enfermeiro que assume o papel de um pai compreensivo, ou de um irmão, um amigo para muitos que para o lar foram encaminhados. Quis continuar o curso de auxílio com sincera vontade de tornar-se um auxiliar também na terra, mais afinado com a vontade de nosso Pai Criador. Outro dia, Benedito reuniu-se ao grupo que conversava antes da aula. Com a chegada dos três, Baltazar, Belisário e Bruno, quietou-se com disciplina, para receberem o cumprimento e o sorriso dos jovens, os quais em seguida silenciaram com respeito e fé para a prece proferida por Baltazar. Pai amado, fazei de nós instrumentos de vosso amor. Ilumina-nos o entendimento e o sentimento, para que possamos aprender como melhor auxiliar nossos irmãos que se encontram na terra, em duras experiências para o próprio aprimoramento. Que com a força do nosso carinho, da nossa vontade de ajudar, do nosso magnetismo espiritual, possamos dar um impulso de melhoramento em suas vidas, para nossa felicidade. A aula começou a ser dirigida por Baltazar e teria duas partes: teórica e prática. Na parte teórica o tema era envolvimento material e espiritual. E na prática,
como é feito um auxílio intercedido. Baltazar discorreu com clareza. Nós, espíritos, temos um magnetismo espiritual, e quando estamos encarnados somos acrescidos de um magnetismo animal. Esse magnetismo misto dos encarnados faz com que possam ser mais ativos na Terra, pela densidade do magnetismo animal, sem perder o contato com sua origem, graças ao magnetismo espiritual que ainda conservam. Quando nos preocupamos com uma tarefa material, parte dessa tarefa concorre também com nossa tarefa espiritual. As obrigações podem ser de cunho material, mas como espírito contribua espiritualmente na tarefa no meio terreno. Quando o espírito mergulha toda a sua atenção para o trabalho material em desenvolvimento, sem dar chances para a inspiração e ação espiritual que juntamente podem ser desenvolvidas, dizemos que há um envolvimento do espírito com a matéria, ou seja, um envolvimento material. O envolvimento material é quando o encarnado absorve as atividades e problemas materiais de tal maneira que se esquece temporariamente de sua origem magneticamente espiritual. Envolvido na matéria, ele interrompe os vínculos espirituais e dificulta a nós outros, que cá estamos no plano espiritual com o propósito de auxiliar e apoiá-lo em suas atividades. Quando o homem deixa que suas tarefas materiais sejam pautadas no recurso divino que lhe possa ser dispensado, abre suas próprias energias espirituais em favor do trabalho material, e há um ponto de equilíbrio. Há pessoas que procuram o descanso do corpo sem vontade de realmente fazer uma pausa no trabalho material. Acontece que o corpo deita-se sobre a cama e o espírito, ao lado do corpo, fica ativamente pensando sobre a continuidade da tarefa material, aguardando, para isso, que ele possa encaixar-se novamente no corpo, levantar-se e encetar novas disposições para o trabalho material. Ora, vejamos, quando o corpo descansa na recuperação de suas energias vitais, é um momento oportuno para que o espírito se afaste do corpo e venha ter contato e renovação de energias no seu ambiente de origem, essencial para seu revigoramento. Assim, depois de sentir-se mais livre e encorajado, retornaria ao corpo para, juntos, em suas forças peculiares, poderem realizar os compromissos abraçados. Desvencilhar-se do envolvimento material é muito difícil, principalmente de um envolvimento profundo e duradouro. O espírito precisa de um choque de amor para voltar-se espiritualmente para a luz, que tanto anseia para seu progresso. O envolvimento espiritual é quando o homem entrega-se a uma vida de ócio, sem comprometimento com realizações no campo terreno. Quando o corpo adormece, ele sai do corpo perambulando pela vizinhança espiritual. O espírito goza de uma liberdade temporária, sem nenhuma preocupação com atividades materiais. Nesse comodismo espiritual em franco comodismo humano, ele pode se envolver com entidades espirituais que lhe são afins, ou seja, espíritos desocupados que, em grupo, brincam e zombam dos espíritos sérios e trabalhadores nas duas dimensões da vida. O envolvimento espiritual também ocorre quando o espírito encarnado está fora do corpo e, na posse da visão espiritual, percebe que outro espírito desencarnado o está prejudicando. Suponhamos que ele se vá contrapor ao espírito malfazejo, entrando numa verdadeira batalha espiritual. O prejuízo do encarnado nesse envolvimento é evidente, uma vez que ele deve retornar ao corpo, continuando à mercê de influências perturbadoras do espírito desencarnado. Esse envolvimento espiritual inferior fecha-nos a possibilidade de auxiliá-lo, uma vez que ele pensa resolver tudo sozinho. O comodismo, o ócio, a preguiça levam o espírito a não ter proveito nem no plano material, nem no espiritual. O encarnado até se interessa por um mundo melhor, mas nada faz para que isso se torne uma realidade hoje ou no futuro. Os espíritos, mentores espirituais, não estão 24 horas cuidando do seu predileto, que quer tão somente fazer travessuras espirituais. Não raro, o encarnado é colocado numa dor corporal, ocupação humana estritamente material, para dar uma folga a seu mentor, que o entrega aos cuidados de outros encarnados.
O mentor espiritual acostuma-se com os hábitos de seu protegido, sabe quando deve estar atento para que não haja risco de desencarne prematuro, sabe também quando seu protegido está indiferente ao seu auxílio. Quem auxilia também não pode envolver-se. Precisamos interceder e ajudar em favor ao equilíbrio do espírito, sem perder o próprio equilíbrio. Formemos dois grupos para uma troca de ideias, porque quando ouvimos o outro podemos despertar para ideias ainda não questionadas por nós mesmos. E vamos que responder a seguinte pergunta. Qual o caso mais fácil de auxiliar, aquele que está com envolvimento material ou aquele com envolvimento espiritual? Grupo A. Acho que o envolvimento espiritual é mais complicado, porque na minha vida terrena encontrei muitas criaturas desmazeladas, sem boa vontade, parece que tudo lhes era difícil para iniciar um trabalho, comentou a companheira de maneira típica. Eu já encontrei pessoas com boa vontade, trabalhadoras, mas que tudo em suas vidas não dava certo. Trabalhavam muito mas pouco era proveitoso, parece que o destino não contribuía. Então era um caso de envolvimento material, lembrou-se o ouvinte. Mas qual seria mais fácil de auxiliarmos? Inquiriu ainda o ouvinte. Bem, aquele com o envolvimento espiritual, porque sendo nós espíritos desencarnados, poderemos falar com o espírito encarnado, quando está fora do corpo, sugeriu a companheira. E o que falaríamos? Perguntou o aprendiz. Que ele está perdendo seu tempo, pois assim vai ficar na mesma situação espiritual, não vai progredir, afirmou a companheira. E ele tem um programa reencarnatório para cumprir, pois acompanhou um estudo pré-reencarnatório e o aceitou antes de reencarnar, lembrou o ouvinte. Acho que nós concordamos que o caso mais difícil é o envolvimento material, porque se o envolvimento for espiritual, nós teremos mais acesso. Eu diria a ele também que dê mais amor à sua volta, que com certeza vai aparecer o serviço que lhe compete, contando com sua compreensão, finalizou o aprendiz. Grupo B. Acho que o envolvimento material é mais difícil, porque a pessoa esqueceu-se de sua vida de espírito, disse a irmã colocando-se no lugar da pessoa. Não é porque ele não tem consciência de ser um espírito, que ele deixaria de ser, disse Benedito, pensativo. Ele sai do corpo todas as noites e isso nos facilita dialogar, colocou a irmã. Se ele fora do corpo se envolver com uma turmada pesada, causará mais prejuízos do que ele sozinho, disse o aluno. Não, no envolvimento material ele fica lá perto do corpo, não perambula como aqueles que não têm o que fazer, irmã, disse ao aluno. E mesmo. Vejo que, quando o espírito é trabalhador e tem responsabilidade, já cumpre metade do que se espera dele. Eu trabalharia em favor de sua conscientização como espírito que ele é, e isso seria mais fácil, disse Benedito. Mas como ajudar? Se falar com ele fora do corpo, ele não vai se lembrar e até mesmo não acredita que possa ser auxiliado fora da matéria. O aluno sentiu-se impotente. Quando os grupos expuseram suas ideias, Baltazar premiou-os com um sorriso agradável e compreensivo. Depois disse que a informação que lhe iria dar seria preciosa, mas estaria contida numa pequena frase. Cada caso é um caso. Todos riram e ficaram perplexos. Ele disse que não há uma receita para auxiliar e não se pode ter uma preconcepção de qual caso seria mais fácil ou difícil de ajudar. Baltazar citou alguns casos que pareciam insolúveis, cuja estratégia amorosa para o auxílio permitiria modificar a situação espiritual do encarnado. Agora os reunia para a parte prática. Benedito ficou tenso com a possibilidade de visitar alguns encarnados. Não lhe faltou vontade de visitar Florinda, mas não era momento para ficar pensando nisso. Na verdade, não sabia o que lhe aguardava na escola espiritual da vida, e por certo ele tinha muito que aprender. O grupo saiu para o jardim, aproveitando o bem-estar que o local oferecia. Foram silenciosos, aguardando as orientações de Belisário, Baltazar e Bruno. Seguiram por uma alameda de flores,
quando Bruno perguntou-lhes qual lugar do jardim lhes era mais bonito e agradável. Ninguém conseguiu de pronto responder, porque havia múltiplos cantinhos encantadores. Bruno então decidiu apresentar-lhes a grande pedra, cercada de flores. Sentou-se e disse: Aqui é um lugar onde venho sempre, para sentir todo o amor em forma de energia, contida nesta pedra. Todos se sentaram à sua volta. Bruno continuou com muito carinho. Por nenhum momento vamos esquecer este lugar, a nossa união e o objetivo de estarmos juntos. Queremos cada vez mais aprender como auxiliar o próximo, como se ele fosse um de nós mesmos. No entanto, não podemos nos envolver em seus problemas e, quando nos sentirmos sendo absorvidos pelas vibrações perturbadoras ou dolorosas dos outros, devemos nos lembrar daqui, de nós, e cada qual dizer a si mesmo: sou um espírito imortal, minha vida não é só este momento, este período, esta situação. Minha vida é uma bagagem que carrego de outras vidas e abro a mala da intuição para readquirir tudo que verdadeiramente me pertence como filho eterno de Deus. Alçando os pensamentos ao Pai, reconhecendo sua própria essência em si mesmo, você pode buscar a Deus em você mesmo e as resoluções sobre o melhor a fazer. E nesse esforço intuitivo você busca visualizar este momento agora, em que estamos juntos, porque este é o nosso tempo presente de serenidade, vontade e amor para verdadeiramente auxiliar. Outro detalhe, nós temos que respeitar o livre-arbítrio do próximo, ou seja, somente o auxiliarmos a usar melhor sua capacidade de escolha. Não vamos dar ordens ao outro para que ele faça o que queremos, vamos somente ajudar, que ele possa discernir e fazer a melhor escolha. Estamos combinados? Então, revisando. 1. Ajudar sem se envolver com os problemas do próximo. 2. Respeitar a livre escolha do próximo. 3. Quando ajudamos aos outros, estamos ajudando a nós mesmos. Alguém tem alguma dúvida? O aluno levantou o braço. Bruno sorriu dizendo: Fale, meu irmão. Eu quero ajudar minha família que deixei nas lutas terrenas, mas não entendi quando você diz que estaremos ajudando a nós mesmos. Qual situação você gostaria de estar vivenciando? Precisar de ajuda ou aprender a ajudar? Perguntou Bruno seriamente. Prefiro ajudar, claro. Pois bem, somente há esses dois caminhos. A partir do momento em que você não se dispuser a ajudar, passará a precisar de ajuda. Cada um se coloca na situação que escolhe, mesmo que inconscientemente, porque Deus está observando a vontade de todos. E tem mais, quanto mais amor doamos, mais nós aprendemos. Bruno levantou-se, todos se levantaram e seguiram, em meio ao jardim, até chegarem ao departamento de preces. Belisário disse que ali trabalhava. Apresentou os companheiros de trabalho e pegou um envelope.